O tema da nossa ministração de hoje é Deus te vê. Deus, ele vê todo o seu sofrimento. Deus, ele vê os momentos difíceis que você passa. Deus, ele vê os momentos de dor que você passa, que muitas vezes possa ser que você não conte pra ninguém. Deus, ele vê. Em Tiago 5:1 diz: se alguém de vocês está sofrendo, ore. O nosso maior erro é estar passando por algum sofrimento ou passando por alguma dor, não buscar ajuda naquele que realmente pode nos ajudar, não pedir ajuda para quem realmente pode nos ajudar. É muito mais fácil, às vezes, passar por algo sozinho ou sozinha do que buscar a ajuda realmente de Deus. Aqui Deus, ele fala: se você está sofrendo, se você está passando por algo, ore, chame a mim, clame a mim. E isso deve ser um motivo de alegria pra gente, de conforto e consolo, mostrando que Deus, ele se importa com as nossas dores, que ele se importa com o nosso sofrimento e ele quer que a gente vá até ele e peça ajuda. Em Mateus 6:6 diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. Então Deus, ele está a todo momento nos olhando. Às vezes a gente pode pensar que a nossa oração não está surtindo efeito nenhum, que às vezes a gente está falando sozinho enquanto ora, que às vezes a gente está pedindo algo, clamando por algo e não está tendo resposta, mas Deus, ele está vendo. Deus, ele não apenas está vendo, mas está se importando, porque ele fala que quando você entrar no seu quarto, você orar em secreto, o Pai está vendo, e não apenas vendo, mas ele te recompensará. Então a gente não deve desistir de orar por algo, ou desistir de clamar por algo, porque aparentemente não está acontecendo nada, ou aparentemente não se teve uma resposta ainda. Deus, ele está vendo e está se importando com aquilo que você ora. E a gente vê vários exemplos na Bíblia, né, de pessoas que clamaram a Deus, e Deus se importou com aquele clamor, e se importou com aquilo que a pessoa estava pedindo. A gente vê Ana pedindo um filho. Em 1 Samuel 1:15-17 diz: Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada, não bebi nenhum vinho nem cerveja, estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que eu sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Então ele disse: vai em paz, que o Deus de Israel te deu o que você pediu. Então Ana há muito tempo estava clamando por um filho. E imagine só você clamar tanto tempo por algo e você não ter uma resposta, mas ainda assim você continuar clamando. E foi isso que Ana fez. E ela teve a resposta. Então ele disse: vai em paz, que o Deus de Israel lhe dê o que você pediu. E ela recebeu aquilo que ela pediu. É muito fácil, às vezes, a gente achar que Deus não está nos ouvindo ou não está nos vendo, porque a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, quer que as coisas aconteçam na hora que a gente quiser, às vezes até de forma instantânea, né? Eu oro algo agora e quero que aconteça agora. Eu peço a Deus algo agora, eu quero que aconteça nesse momento, e não no tempo de Deus. Mas quando a gente passa a entender que o tempo de Deus, sabe, que ele tá vendo tudo que a gente tá clamando e pedindo, e que o tempo de Deus é melhor do que o nosso, e que a vontade dele é melhor do que a nossa, a gente vai saber esperar, a gente vai saber confiar naquilo que Deus tem para as nossas vidas. A gente vê também que Deus, ele viu Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Em Daniel 3:28 disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou a seu anjo e livrou seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas a prestar culto e adorar outros deuses, e adorar outros deuses que não fosse o seu próprio Deus. Então aqui a gente vê esses três homens em uma situação onde eles estavam na fornalha porque eles não queriam adorar outros deuses, eles preferiram pagar o preço de morrerem queimados, ao invés de se prostrar a outro Deus, a que não fosse o Deus dele, que não fosse o Senhor deles. E ainda assim, eles no meio da fornalha, Deus lhe mandou o socorro para ele. Deus lhe mandou a resposta para eles, sabe? E quantas vezes a gente está em situações tão difíceis, né, quanto a de Sadraque, Mesaque e Abednego, e a gente duvida que Deus vai vir com a providência. A gente duvida que Deus está vendo onde nós estamos, que Deus está vendo o que a gente está passando. Na verdade, Ele sempre vê, e a resposta vem na hora certa, e o socorro vem na hora certa. E o que a gente pode fazer é fazer o que eles fizeram. Eles confiaram.
sabe? Eles confiaram em Deus, eles sabiam que a vontade de Deus ia se cumprir, seja eles morrendo na fornalha ou Deus enviando um socorro para eles. E quantas vezes a gente às vezes se esquece que Deus, ele é o nosso socorro. Esquecemos que Deus, ele se importa com as nossas vidas, que Deus, ele se importa com a nossa dor, que Deus, ele age na hora certa, ele não age nem antes e nem depois. A gente que quer agir na hora que a gente acha que é certa, mas não é a hora certa é a hora de Deus. O tempo certo é o tempo de Deus. Deus, ele viu Abraão quando ele queria um filho, sabe? Deus, ele sempre mostra, sabe, que ele se importa com aquilo que a gente pede. Tem coisas que não serão respondidas porque não é da vontade de Deus, mas muitas coisas são respondidas e a gente recebe aquilo que a gente tem pedido para Deus. O que você tem pedido para Deus que você acha que ele não tem visto? O que você tem clamado para Deus que você acha que ele não está ouvindo? Deus, ele está te ouvindo. Deus, ele está te vendo. E pensando nisso, né? Deus, ele apenas não está vendo o nosso sofrimento, as nossas dores, os momentos difíceis que a gente possa passar, os momentos de problemas que a gente possa passar. Mas Deus, ele também está vendo quando a gente erra. Deus também está vendo quando a gente faz coisas que mais ninguém sabe. Da mesma forma que Deus está vendo e sabe das coisas que você sente, que você passa e que você não conta pra ninguém, as dores, o sofrimento, os traumas e tantas outras coisas. Deus, ele também sabe e vê aquilo que você faz escondido das pessoas, mas pra ele não tem como esconder. Em Hebreus 4:13 diz: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos prestar contas. Então, não adianta a gente fazer as coisas escondidas achando que é o suficiente, sabe, esconder das pessoas. Deus, ele está vendo, a gente vai prestar contas para Deus daquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Nos enganamos quando achamos que conseguimos fazer algo escondido. Pode ser escondido das pessoas, mas nunca de Deus. Lucas 12:2-3 diz: pois não existe nada escondido que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo que dissestes nas trevas será ouvido em plena luz, e o que sussurrastes ao pé do ouvido, no interior de quartos fechados, será proclamado do alto das casas. Jesus ensina o temor do Senhor. Então não adianta o que a gente faz escondido, sabe? Pode ser que aquilo que você mais guarda como um segredo da sua vida, que você faz de errado, os seus pecados e estimações que você guarda, que ninguém sabe, Deus, ele sabe, ele está vendo. Deus, ele vê tudo isso. E isso deveria gerar um temor no nosso coração, não um temor de medo de não vou fazer isso porque Deus está vendo e ser por medo, mas um temor de respeito. Não vou fazer isso porque Deus está vendo e eu quero respeitar a presença de Deus, eu quero respeitar ao meu Senhor. Então, olhando nesses dois lados, né, de que Deus, ele vê o nosso sofrimento e não só vê, mas ele se importa com o nosso sofrimento e as nossas dores. Ele ouve a nossa oração, ele vê quando a gente clama, ele vê quando a gente está ali orando, sabe, sozinho, clamando ao Senhor, pedindo para que ele venha com a providência sobre aquilo que a gente tem pedido, aquilo que a gente tem clamado. Deus, ele também vê quando a gente faz as coisas escondidas e acha que tá tudo bem. E acha que tá tudo bem viver uma vida de pecado só porque ninguém está sabendo. E acha que tá tudo bem viver uma vida entregue às coisas que não vêm de Deus só porque ninguém está sabendo. Sabe? Às vezes nós temos mais medo de que as pessoas saibam o que nós fazemos em secreto, em escondido, do que Deus, sabe? Porque a gente quer manter uma reputação de boas pessoas, uma reputação de pessoas que buscam uma vida em santidade, que servem ao Senhor. Mas na verdade são pessoas que estão distantes do Senhor porque não se importam com a vontade de Deus, não se importam em agradar ao Senhor. E às vezes também pode se pensar que Deus, ele vê a minha oração, o meu clamor, o meu sofrimento, ele vai vir com a providência. A gente se importa apenas com essa parte, sabe? De querer algo de Deus, de querer que ele veja a nossa dor, que ele veja o nosso sofrimento, que ele escute a nossa oração, que ele veja a gente orando. Mas na hora dele entrar naquilo que a gente precisa abandonar, a gente não quer deixar ele entrar. Na hora da gente ter a consciência de que ele está vendo toda a nossa vida, de que ele está enxergando tudo aquilo que a gente faz, a gente não quer, sabe, entrar nessa realidade e ver que Deus, ele vê tudo.
E enxergar que Deus, ele está ali em tudo. E se a gente quer apenas a parte de Deus, que vai fazer aquilo que eu clamo, mas não quer a parte de Deus, que faz aquilo que eu preciso na minha vida, que transforma a minha vida, sabe? Eu apenas estou servindo a Deus por aquilo que Ele pode me oferecer. Então nós temos que entender que Deus, Ele me vê. E Ele me vê nas situações que eu preciso da ajuda dEle. Ele me vê nas situações que eu estou errando. Ele me vê em todas as situações. E esse ver, sabe, tem que me dar consolo. Porque eu sei que Ele está comigo. Tem que me dar refrigério, porque eu sei que Ele está comigo. Mas também tem que gerar temor em mim, para que eu possa ter uma vida que agrade ao Senhor. Salmo 139 mostra muito disso, de que a gente não tem como a gente se esconder do Senhor, não tem como a gente esconder dos olhos do Senhor. Salmo 139, a partir do verso 1 até o verso 16 diz: Ó Senhor, Tu examinas o meu coração e conheces tudo ao meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto, mesmo de longe, conhece os meus pensamentos. Então não tem nada que você possa pensar que o Senhor não saiba. Tu me vês quando viajo e quando descanso, sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Vais adiante de mim e me segues, põe sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, é grande demais para eu compreender. É impossível escapar do teu espírito, não há como fugir da tua presença. Se suba aos céus, lá tu estás. Se desça ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali tua mão me guiará e as tuas forças me sustentará. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse e a luz ao meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão posso esconder-me de ti. Para ti, a noite é tão clara como o dia. Escuridão e luz são a mesma coisa. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço porque me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre da minha mãe. Cada dia da minha vida está registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Então Deus, desde o ventre da nossa mãe, ou até mesmo desde antes da gente existir, Ele nos vê. Ele nos enxerga. Então não tem como, a gente pode ir para o mais alto monte, a gente pode ir no fundo do mar, tentar se esconder de Deus, a gente não consegue se esconder de Deus. A gente não tem como fugir de Deus porque Ele está nos vendo a todo momento. Então a gente pode fazer coisas às escondidas, não adianta, Deus está vendo. A gente pode tentar fazer algo no mais segredo possível, sabe? Deus está vendo. E isso, o que isso gera em você? Falar que Deus te vê, isso te assusta ou te consola? Falar que Deus, Ele tá vendo toda a sua vida, isso te assusta ou te consola? Falar que Deus, mesmo quando você tá sozinho na sua casa, fazendo algo que não deveria fazer, ou na sua mente planejando coisas que você não deveria fazer, saber disso te assusta ou te consola? Sabe? A gente deve fazer uma reflexão na nossa vida e pensar: Deus, Ele está me vendo. Será que ao me ver, Ele tem sentido glorificado? Ao me ver, Ele tem se sentido exaltado pela minha vida? Ao me ver, será que Ele tem visto alguém que busca ser como Ele? Que busca ser imagem e semelhança de Jesus? Que busca se parecer com Jesus? Que ao me ver, será que Deus olha para mim e se agrada, sabe? E o coração dele se alegra? Ou simplesmente ao me ver, Deus olha e vê que eu estou longe dele, que eu estou buscando uma vida longe dele? Então a gente tem que ter esse consolo dentro do nosso coração, que Deus está nos vendo e Ele se importa com tudo que a gente passa. Mas também a gente tem que ter esse confronto de que Deus, Ele está me vendo, então eu preciso ter uma vida transformada. Deus, Ele está me vendo, então eu preciso ter temor ao Senhor. Eu preciso ter esse temor dentro do meu coração, não por uma vida amedrontado, sabe, com medo de ir para o inferno ou coisa parecida. Mas uma vida alegre, temendo ao Senhor, uma vida alegre, temendo a Deus, entendendo que Ele está comigo a todo momento. Hebreus também fala que Ele sempre estará conosco, que Ele nunca irá nos abandonar.
Então, realmente, Deus, ele está nos vendo desde sempre, sabe? Desde o ventre da nossa mãe, Deus, ele já nos vê e ele já nos chama para ele. Então, será que nós temos ido, sabe, a esse chamado? Será que nós temos escutado esse chamado do Senhor, de entender que ele me vê, de entender que ele se importa comigo, ele se importa com as minhas dores, e ele se importa também daquilo que eu faço escondido, e ele quer transformar esse lugar também, para que não seja mais um lugar onde ele vê e não agrada a ele, mas também possa agradar a ele. Então, se você se sente sozinho, ou se sente totalmente incompreendido, ou sente que ninguém vai entender aquilo que você tem clamado, quero que você saiba hoje que Deus, ele te vê. Que ele se importa com aquilo que você tem pedido, se importa com as suas dores, se importa com o seu clamor, se importa com as suas aflições e as suas dores. E se você realmente está sofrendo, faça como diz em Tiago, ore. Continue clamando ao Senhor, continue pedindo, assim como a gente vê esses vários exemplos de perseverança em oração, de clamar ao Senhor, que eu citei, o exemplo de Ana, o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, o exemplo de Abraão, sabe? São exemplos de fé e de perseverança e confiança no Senhor, sabendo que Deus iria fazer e agir na hora certa, confiando que Deus ia fazer o que era melhor naquele momento. Então, não ache que está se escondendo do Senhor, e também não ache que você não está sendo ouvido, ou que Deus não está te vendo. Ele está te vendo, seja pro lado positivo ou pro lado negativo, seja pro lado de ouvir as suas dores, as suas aflições, ou pro lado de ele estar vendo a vida de pecado que você tem levado longe dele. Então, em tudo que a gente faz, a gente vai prestar contas, como dizem Hebreus. Então, que a gente venha entender que a gente precisa, sabe, entender que o Senhor está nos vendo. E ele nos vendo, a gente tem que se sentir realmente consolados e felizes por isso, sabe? E não amedrontados. Se a gente está sentindo medo porque o Senhor está nos vendo, a gente precisa mudar de vida, a gente precisa mudar a nossa conduta e mudar a forma que a gente tem vivido. Mas a gente tem que se alegrado porque a gente sabe que tem agradado o Senhor, seja de forma pública ou de forma quando a gente está sozinho. Isso é muito precioso e a gente deve preservar isso. Então, se sinta acolhido por Deus, se sinta visto por Ele, se sinta amado por Ele. E também se sinta corrigido por Ele, porque se Ele está te vendo, Ele quer te corrigir também. Entenda que Ele está com você e que não tem como fugir dele. Então, ao invés de fugir, né, achar que está se escondendo do Senhor, achar que pode viver uma vida longe dele, e achar também que Ele não está te vendo, sabe que Ele te vê. Então, corra para Ele e passa a viver uma vida entregue a Ele. Deus te vê. Isso te assusta ou te consola? Deus te vê. Isso acalma o seu coração, entrapalha o seu coração ou te deixa aflito? Deus te vê. Isso deveria ser o suficiente para nós, porque sabemos que Ele está conosco até o fim. Grandes coisas são por vir, grandes coisas.